Filipenses, capítulo 2, verso 5 ao verso 11, mesmo texto que fizemos a leitura. Amém? Vou ler rapidinho só para relembrarmos, né? Podem ficar sentados. Diz assim a palavra do nosso Deus: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Oremos. Amado Deus, gracioso Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é Deus maravilhoso. O Senhor é aquele que nos abençoa, aquele que nos sustenta. Que o Senhor nos abençoe com a Tua verdade. Fale aos nossos corações e disponibilize os nossos corações a obedecer a Ti, ó Pai. Que a Tua vontade se faça em nossas vidas. No nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Então eu estava falando para os amados, né, o risco que nós corremos ali naquela viagem. Caímos em um grande buraco. Poderia ser muito pior, muito pior. Eu estava 100 por hora, mas quando eu entrei naqueles buracos eu deveria estar uns 40, 50 por hora. E tudo isso porque algumas pessoas que eu nunca vi, não conheço, estavam me esperando ali, para me avisar que tinha buracos, correndo riscos, porque estava passando carretas em alta velocidade naquele lugar, e realmente poderia ter acontecido uma tragédia. Mas são atitudes que está faltando no mundo, são ações que realmente não vemos mais com facilidade. Demonstração de amor pela vida das pessoas. E olha, tristemente nós, como crentes em Cristo Jesus, temos que estar demonstrando amor uns pelos outros, principalmente eu e você. Porque o nosso Deus, realmente, Ele nos deixou exemplos, né, de um verdadeiro discípulo, como sendo um servo. E é justamente esse tema que eu quero tratar com os amados nessa noite: discípulo, um servo. Paulo aqui nesse texto, lá em Filipenses 2:3, ele já diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. O mundo, né, como eu falei para os amados, representado aí pela nossa humanidade, cada vez mais tem aumentado o seu egoísmo. Ninguém quer mais ajudar os outros. Estão vivendo sempre à sua maneira, estão desejando, né, que os outros vivam de forma ou da forma que eles vivem, do seu jeito. O egoísta muitas vezes acha que seu modo de viver realmente é melhor, e ele sempre acha que as pessoas devem adaptar ao seu estilo, e acredita que sempre tem que se dar bem em cima do seu próximo.
em cima das pessoas. Viram aí na pandemia? Quanto dinheiro não foram desviado, né? Nossos políticos e muitos outros aí, porque queriam se dar bem em cima das pessoas. Quantas pessoas não morreram? E por perversidade do homem, que justamente este permite, né, que o próprio eu sempre vá se intrometer em seu caminho. E então, ao tentar salvar o seu próprio eu, ele constantemente derrota a si mesmo. Ou seja, a melhor parte é sempre minha, né? Vou cuidar da minha vida. Os outros, é os outros. Mas, amados, a vida cristã, ela inclui a necessidade de nos esquecermos de nós mesmos, já que o altruísmo é o coração do amor, ao passo que a arrogância é a manifestação do egoísmo e do orgulho, não é? Buscar o próprio interesse não é necessariamente uma maldade, mas a natural a todos, vem da natureza do homem. O homem é pecador, contanto que não, ou que venhamos, né, assim a pôr obstáculos nos interesses alheios, sobretudo se os prejudicamos, né, ou prejudicando sempre o nosso próximo. A igreja cristã primitiva, ela estava aqui ameaçada por ciúmes, pelas facções, pelas contendas tolas, por questões de direitos, mas tudo isso poderia ser resolvido simplesmente através da observância da muito enfatizada graça do altruísmo que opera por intermédio do amor, tanto ensinado pelo nosso Deus. Isso significa que os interesses alheios devem ser considerados por mim, por você, por todos. E essa é a própria essência, né, da operação do amor cristão, expressa na vida dos discípulos servo. Esses são especiais. O discípulo servo tem que viver uma vida de sacrifícios e dedicação ao seu próximo. Estou falando de mim, estou falando de você. Estou te falando de todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. Então, quando o discípulo servo segue o exemplo demonstrado por Cristo, que esteve neste mundo, é verdadeiramente o momento que o discípulo, né, servo, vai estar fazendo a vontade daquele que esteve aqui para tomar o nosso lugar naquela cruz. Mas o que eu quero mostrar para vocês, para os amados nessa noite, são alguns exemplos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, para nos ajudar a viver verdadeiramente como um discípulo servo. Veja só, o primeiro exemplo que nós temos é o exemplo de Cristo vivendo uma vida de abnegação. Isso é difícil, abnegação. Ninguém quer se abnegar de nada, né? Como nós falamos no princípio, todos querem tudo para si mesmo, para si próprio. E olha só, o nosso Deus, Ele consentiu em não ter distinção e nem honra. Aí começou a sua abnegação na sua vida, como descrito nos versos 5 e no verso 6 do nosso texto, né? O nosso Senhor deixou o seu estado de glória inexprimível e veio a este mundo. Então, tende em vós o quê? O apóstolo está dizendo a mesma mentalidade que tendes em Cristo Jesus, ou que teve o nosso Senhor Jesus. Isso seria uma ordem para que o crente em Cristo Jesus aplicasse na ação diária da sua vida, uma ordem para obedecer, para fazer. Em quem? Em relação a quem? Ao outro, a outras pessoas. Aquilo que eles mantinham particularmente na sua qualidade de crentes em Cristo Jesus. Então, nessa capacidade, os crentes deveriam o quê?
considerar humildemente, gentis, amorosos, altruístas, seguindo quem? O exemplo do Senhor. Não é isso que Ele nos pediu? Estou falando demais? Pastor, está falando demais? Estou falando algo que não está na palavra ou que os amados ainda não ouviram? Então, meus amados, o princípio no caso é que nós devemos aqui fazer do Senhor Jesus o nosso modelo. Estava ouvindo o irmão cantar, se não me engano, tinha uns trechos que falava que nós tínhamos andado com a mão segurada com Jesus, com a mão de Jesus, era isso mesmo? Algumas partes não deu para entender que eu estava aqui atrás, mas a verdade é essa: temos que andar seguindo os passos do nosso Senhor, agarrado realmente. O princípio no caso é fazer do nosso Senhor Jesus o meu modelo. A quem você tem feito modelo na sua vida? Este mundo? As pessoas deste mundo? Em todos os aspectos, devemos enquadrar a nossa vida, na medida do possível, de acordo com este grande exemplo. O ponto aqui é que Ele deixou um estado de glória inexprimível e tomou sobre Ele o quê? A forma mais humilde da humanidade e realizou os mais humildes ofícios para que Ele pudesse nos beneficiar. A quem? A mim e a você. Em Filipenses capítulo 3, versos 4 a 16, ali nós encontramos alguma herança, algumas conquistas pessoais de Paulo, renunciada por causa de Cristo. Segundo o comentarista William MacDonald, isso leva o quê? Naturalmente a um catálogo de vantagens carnais, nas quais o apóstolo ali poderia estar ou ter, se orgulhado, como por exemplo o seu nascimento, a sua linhagem, a sua ortodoxia, a sua justiça legítima, como diz o verso 4 e 6, mas a palavra de Deus é clara: Ele renunciou a todas elas, esquecendo-as e considerando-as como inúteis, como refúgio, justamente para ganhar a Cristo. E é isso que nós devemos fazer: renunciar essas coisas que muitas vezes vai nos afastar do Senhor, que muitas vezes vai nos levar a fazer o mal para o nosso próximo, para que possamos aproximar mais e mais do nosso Deus. E eu pergunto: o que você tem renunciado para se identificar cada vez mais com o nosso Senhor Jesus Cristo? Você tem seguido o modelo de Cristo? Tem seguido esse modelo? Tem havido renúncia na vida dos amados? Para que você verdadeiramente possa estar mais e mais próximo do Senhor. E quanto mais próximo do Senhor, mais nós amamos uns aos outros, mais nós demonstramos amor uns aos outros. E foi isso que o nosso Senhor Jesus fez. Ele não fez questão do que lhe era de direito em favor da humanidade, vai dizer o verso 6. Não. Esta é uma atitude que um cristão realmente tem que demonstrar. Aquele que se concentra nas necessidades, no interesse do outro, sem dúvida, isto não vem naturalmente, para nós. Quando Cristo veio ao mundo, Ele estabeleceu ali uma nova atitude para com os outros. Até então, a atitude deste mundo é egoísta, é querer o melhor para si mesmo. É não sair da sua zona de conforto por causa dos outros. Não. E o nosso Senhor demonstrou tudo ao contrário. Ele deixou a sua zona de conforto para vir aqui nos ajudar, para se entregar no meu lugar e no seu lugar.
Então, que nós aprendamos que no momento, das nossas preocupações conosco mesmos, e nossas coisas for maior do que o nosso próximo, isso irá provocar o quê? Atritos, problemas, cada vez maiores com as pessoas ao nosso redor. Assim, Ele quer que as minhas ações, que as minhas preocupações para com o meu próximo, seja demonstrada em ações. Afinal de contas, Jesus só falou e continuou lá no céu, não deixou a sua glória, o seu local. Não, Ele não falou só, Ele agiu, Ele veio. O seu amor foi verdadeiro, a sua demonstração foi real. Então, que esta mente esteja em você, que também está em Cristo Jesus. É isso que o nosso Deus quer que nós tenhamos. Um dia, quando os seus discípulos estavam ali discutindo, o homem, entre si, sobre quem seria o maior em seu reino, Jesus ensinou aos seus discípulos justamente isso, porque ele já tinha esperança, ele vivia isso na prática. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelo príncipe dos gentios são esses dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o vosso serviçal, e qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 25 a 28. Uma atitude completamente diferente do diabo, deste mundo e de muitos no mundo que estão o quê? Querendo se igualar a Deus. Não é assim? Não é essa corrida do mundo lá fora? Não é assim que as pessoas estão pensando? Se colocar acima um do outro? E quem não se lembra, lá em Gênesis capítulo 3, lá no jardim do Éden, Satanás, por meio da serpente, tentou Eva ali, afirmando que se ela comesse do fruto proibido, ela se tornaria igual a Deus. Qual o homem que não quer, Igual a Deus. A história que a Bíblia registra, que é atribuída a Satanás, lá em Isaías 14, vai dizer: subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Serei como o Altíssimo. Este mundo, meus amados, está contaminado com o pensamento de diabo, que era ser como o Altíssimo. Ele queria ser como Deus. Queria ser como Deus. Mas Deus fez o caminho inverso. O caminho inverso. Ele consentiu em tornar-se um humilde servo. Verso 7, verso 8 do nosso capítulo. Humilde servo. A classe social mais baixa de uma sociedade. Mais baixa de uma sociedade. Verso 7. Temos que entender que a palavra servo, dentro do contexto bíblico, quer dizer escravo. É isso mesmo, escravo. Jesus não somente veio a este mundo como um ser humano, mas veio em toda a sua simplicidade à vista dos homens. Veio como um servo. Veio como um servo. Em Hebreus 10:5, o autor vai dizer: por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. É surpreendente, portanto, que o Deus que criou o universo, como diz João 1:3, Colossenses 1:16, e reina sobre toda a criação, como vai dizer o verso 17 de Colossenses 1, escolheria acrescentar à sua pessoa a natureza humana de um servo, de um servo, de um servo. Todos os discípulos devem realmente ter esse sentimento.
quando você referisse sobre seu relacionamento com Jesus, nós somos servos, portanto, nós devemos obedecer em tudo o nosso Senhor, Deus e Salvador. Temos feito isso? Tem sido visto isso na sua vida, na minha vida? Será que o nosso próximo diria que nós somos discípulos servos neste mundo? Ao dizer que nossa mente, ou atitude deve ser a mesma que a de Jesus Cristo, ele resumiu que tal atitude era abnegação, humildade e serviço. É a única coisa, as coisas que precisamos. Estamos neste mundo de passagem, não pertencemos a ele. Tudo que temos aqui vai ficar para trás um dia. Vai ficar para trás. Não pertencemos a este mundo. Temos que cada vez mais parecer com aquele ao qual vamos passar a eternidade com ele. Foi assim que ele nos ensinou. Quando o pai ensina o seu filho, ele quer que o filho faça do jeito que ele ensinou ou praticou, principalmente quando a coisa é boa. E é isso que Cristo quer em nossas vidas. Ele se identificou totalmente conosco em nossa natureza humana, a fim de que eventualmente nós pudéssemos aí identificar-nos totalmente com ele. Ou seja, ele veio realmente para fazermos isso. Quando queremos ensinar uma criança, muitas vezes, a coisa mais fácil para que ela possa aprender mais rápido é você agachar à altura dela para conversar, olhando nos olhos dela, para ensiná-la. É a melhor forma dela aprender quando você quer falar com ela. E foi justamente isso que Jesus veio fazer neste mundo. E Paulo vai dizer, Filipenses 2, 3, 4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. E assim, ele também foi humilhado. Verso 8. Temos aqui a humilhação dentro da humilhação de Cristo, que foi aí da servidão à obediência absoluta. E esta última aqui expressa na forma da morte, de crucificação ou por crucificação, reservada para os escravos ou piores criminosos daquela época. Ele foi até o fundo do poço. Notemos que a vontade ativa do Filho de Deus, Jesus Cristo, se mostrou ativa nessa humilhação. Ele deixou voluntariamente as riquezas celestiais e toda a sua glória e se submeteu espontaneamente à sua aviltada condição terrena. Obedeceu e morreu voluntariamente, tendo tido uma morte vergonhosa. Será que estamos dispostos a perder para fazer o melhor para o nosso próximo, para os nossos irmãos em Cristo Jesus? Jesus escolheu morrer, sendo obediente para que os pecados do mundo lhe pudessem ser aí imputados. Subsequentemente, Cristo poderia aí acreditar, sua justiça na conta de todos os que crescem nele. Como eu e você experimentamos esta verdade. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aqui o nosso Senhor Jesus nos mostrou a atitude ou o espírito com que devemos viver. Devemos viver a vida crucificada, uma vida crucificada, porque isso é necessário, pastor. Quando não é imposto em nosso eu, essa crucificação
nós vamos ser levados a ser precursores aí de grandes intrigas. Basta você olhar lá no mundo. Você já viu ou tem experiências lá fora disso? De pessoas que querem realmente resguardar o seu eu, a sua pessoa. O quanto de confusão essas pessoas não fazem, o quanto, vamos dizer aí, prejudicando, né, cada vez mais o seu próximo. E assim vai. Então é o suficiente para ativar o meu orgulho, o nosso orgulho, a nossa autodefesa, sobressaindo aí o egoísmo. Quando se vê, os ânimos vão estar todos exaltados e prontos para a briga. Não é assim que a guerra começa? Quando se dá as fagulhas, né? Cada um querendo defender os seus interesses. Está lá a bela da Rússia querendo defender os seus interesses. E o que aconteceu? Guerra. E é assim conosco também. É assim comigo e com você. E como cristão, temos que entender que o nosso eu é o verdadeiro motivo das frustrações em nossas vidas. Prestem bem atenção, quando você deixa o seu eu sobressair, você vai ter grandes problemas na sua vida, principalmente com Deus, principalmente com nosso Senhor. Vai acontecer. Então, sua preocupação com a sua honra vai te devorar. Isto vai aos poucos acabando com sua vida, com a sua paz, não somente sua, mas de todas as pessoas ao seu redor, porque vão ser atingidas também, nesse sentido. Assim são as nossas vidas, né? Quando elas não são controladas pelas atitudes ensinadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós queremos andar pelas nossas próprias pernas, pela nossa própria vontade, pela nossa própria atitude das nossas vidas. Ele deseja por um fim nessa situação. Ele quer que nós tornemos aí semelhantes a Ele, e isso significa o quê? Ou melhor, não significa, né, perder a nossa personalidade, mas transformar as nossas mentes para ser como Ele, assumindo a verdadeira posição de servos. Esse é o desejo de Deus, é isso que Ele quer. Como Paulo diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12:2. E cada um de nós, o quê? Possamos dizer, como servos de Cristo, né? O que Paulo diz ali? Já experimentando tudo que nós já falamos, tendo a consciência dessa verdade, ele vai dizer lá em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Maravilha, não? É isso, ou é esse o propósito que devemos ter em nossas vidas, ao qual devemos chegar? Você está pronto para se entregar pelo seu próximo sem nenhuma exigências, sem nenhum direito a requerer? Se sim, então você está próximo de ser um verdadeiro discípulo servo, um verdadeiro servo. O segundo exemplo que nós temos é o exemplo de Cristo sendo exaltado por Deus. Olha só, depois de tudo que ele passou, agora ele é exaltado pelo nosso Senhor. Dá licença? Nosso Deus deu a Cristo a elevação mais alta, o exaltou soberanamente, né? Em uma expressão enfática,
que indica aí a natureza elevadíssima, vamos dizer assim, e grandiosa da exaltação do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. A mais alta posição, como diz Paulo, porque nenhuma carne se glorie perante Ele, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 Coríntios 29 a 31. Uma recompensa, né? Uma recompensa devido à sua missão terrena aqui neste mundo, bem sucedida. E é isso que Deus quer da minha vida e da sua vida, que tenhamos uma vida no final bem sucedida, assim como nosso Senhor Jesus Cristo teve. Pelo que, aí na nossa passagem, mostra que realmente a exaltação do nosso Senhor Jesus Cristo aqui ocorreu justamente por causa dessa missão terrena, que teve o seu êxito esperado ali no final, para cujo que concretização teve de humilhar-se. Afinal de contas, as coisas não vêm fácil nesta vida, né? Temos que lutar, temos que realmente suar a camisa se queremos chegar ao final. E assim foi o nosso Senhor. Ele alcançou. E cada um de nós, por Ele ter alcançado, podemos alcançar também, se dispormos os nossos corações a obedecer, a fazer a vontade dEle. Em Efésios capítulo 1, se vê que a exaltação de Jesus Cristo, em razão do que se tornou o quê? O cabeça de tudo, unificador, restaurador de todas as coisas, humanas, angelicais, animais, inanimadas, se deveu ao fato de que Ele completou a sua missão terrena neste mundo. Assim Deus fez o quê? Acabou exaltando acima de todos, como nós adoramos aqui hoje, o colocou numa posição privilegiada. Todos os seres agora têm nele a razão da existência. Cristo é o restaurador de tudo, e tudo deverá estar o quê? Em união perfeita com Ele, reconhecendo o seu senhorio e a sua posição e cabeça, ou melhor, de cabeça. Cristo, então, entrou no estado de glória que excede os limites normais e agora está assentado aonde? À mão direita de Deus Pai, como se vê em Romanos 8,34 e em Colossenses 3,1, o qual diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Você tem buscado as coisas lá de cima? Se você tem agido assim, certamente você tem buscado estas coisas. Agora, ele diz ao autor de Hebreus: amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso Deus, teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Sabe, amados, ele deu aqui a Cristo um nome que está, como dizer, que todo o universo, mais cedo ou mais tarde, há de honrar. Nós o honramos porque nós o amamos, mas muitas pessoas não querem fazer isso, como nós adoramos Ele nesta noite. As pessoas não querem fazer isso, não querem honrar ao nosso Deus, mas mesmo que não querem, Ele é digno de toda honra, de toda adoração. O nome do nosso Deus simboliza aqui a pessoa, o indivíduo, seu ser, a sua natureza, os seus atributos. O nome de Jesus Cristo aqui se eleva acima de todo e qualquer outro nome, e Ele é o quê? A principal autoridade superior a todos os nomes que possam ser mencionados agora, no presente, também em toda a
eternidade. Olha só onde alcançou a obediência do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Então é pelo nome de nosso Senhor Jesus que nós vamos dizer assim, que tudo dentro da igreja, né? Ou que tudo acontece na igreja, pessoas são salvas, doentes são curados, cativos são libertos, orações são respondidas. Por isso todos hão de adorar a Cristo. Então temos aqui no versículo 10 a menção de um ato de adoração e não de uma obediência forçada, né, obrigatória a Cristo como Senhor. Cristo aqui ele dispõe do meio próprio para impulsionar aí os homens a essa atitude voluntária, ou uma vamos dizer, de coração, do seu íntimo. E esses meios funcionam até mesmo no pós-túmulo, até mesmo depois da morte. É o que diz a passagem. É o que diz a passagem. Todos nos céus, na terra e debaixo dela, prestarão honra e lealdade a Jesus Cristo. Em seus elevadíssimo ofício, em sua exaltação acima de todo nome, e muitos hão de declarar abertamente sua posição especial. Olha que maravilha, que coisa grandiosa que aconteceu com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus. Verso 11, né? Aqui dizendo o nosso Senhor, que no original grego aqui é Kyrios, é uma palavra que reveste aqui de profundo interesse para todo crente, para mim e para você. Quando aplicado a Jesus, esse título ele denota Cristo como governante supremo, ou Senhor, especialmente em relação à sua igreja. Ele é seu Senhor? Rapaz, estão dormindo, hein? Depois de pouco tempo vocês já estão dormindo, gente? Foi pouco amém aqui, hein? Ele é seu Senhor? Amém. Oh, amém. Acordaram o povo. Glória a Deus, né? Amém. Então, essa confissão, né? Será feita assim como na adoração, não por seres forçados. Assim como você dispôs o seu coração a adorar a Deus, né? Tanto que se sintam aqui esmagados. Então, bem pelo contrário, aqui o propósito remidor de Jesus Cristo, operante em escala universal, tendo aí permeado todo o mundo e todos os seres, produz uma voluntária confissão de ações de graça. Que maravilha! Você serve ao Senhor porque o ama? Porque o ama? Amém. Você está aqui porque o ama? Ou você está aqui porque a sua esposa está aqui? Ou você está aqui porque o seu esposo está aqui? Ou porque a sua mãe, seus pais estão aqui? Temos que ter esse cuidado. Temos que estar aqui porque nós amamos ao Senhor, amamos Ele. Então, como Paulo diz, Romanos 10, 9, 3, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que dispor o seu coração à obediência ao Senhor será salvo, meus amados. E tudo isso, segundo Paulo, é para que o Pai seja glorificado. Aí eu pergunto, como podemos então exaltar, né? Aqui exaltar é uma das prerrogativas de Deus Pai. É um cuidado onde o mundo tem errado. A exaltação, o engrandecimento, a elevação. A glória não pode ser atribuídas a homens. Assim sendo, aqueles elementos, né, facciosos, invejosos, deveriam aí notar que a autoexaltação envolve a usurpação das prerrogativas divinas. Quando exaltamos a nós mesmos, estamos roubando o que pertence a Deus, o que é dele de direito.
Não foi Ele que exaltou a Cristo? Quem deve exaltar? O discípulo servo? Quem deve engrandecer o discípulo servo? Ele mesmo? Não. A exemplo de Cristo, seja servo, Ele não se autoexalta, mas a exaltação é dada por Deus. O exemplo de Cristo é o caminho para alcançarmos aí verdadeiramente a glória em nossas vidas como discípulo servo. É o verdadeiro caminho para honrarmos a Deus. Não é isso que cantamos? Não é isso que exaltamos ao nosso Deus? Então temos que fazê-lo na prática também, meus amados. Temos que deixar que somente Deus nos exalte, nos engrandeça, porque Ele é Deus, é prerrogativa dEle. Quando você faz isso, você está tirando algo que pertence a único e exclusivamente a Ele. Para encerrarmos, nossos amados, concluindo, eu pergunto: você tem sido um discípulo servo? Sua vida demonstra que você é um discípulo servo? Jesus aqui consentiu em não ter distinção ou honra, ou estava disposto realmente a ser desprezado, rejeitado pelos homens? Quando Ele se tornou o homem, Ele se tornou um humilde servo, mas agora Ele é exaltado por Deus acima de tudo e de todos. Ele estabeleceu este exemplo para nós, para que nós pudéssemos superar a nossa autoexaltação, o nosso egoísmo, o nosso desejo de querer ser maior, e desenvolvêssemos a verdadeira humildade que vem do céu. Ela é divina, foi ensinada por Jesus. A igreja tem que ter em mente, ou melhor, a mente do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos aí nos deixar se contaminar com a mente deste mundo. É o que você demonstra toda vez que se autoexalta e não demonstra humildade, abnegação diante do seu próximo e principalmente de Deus. Quando você faz isso diante do homem, não é só dele não, você está fazendo isso diante de Deus. Precisamos contaminar o mundo com a mente de Cristo, não o mundo nos contaminar com o seu pensamento e as suas ações. Como Paulo vai dizer em Gálatas 5:3, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros por amor, pelo amor, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens. Efésios 6:7, este último. Então que nós possamos ser contaminados, não pelo mundo, mas pelo exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos falar com o nosso Deus.